Olá pessoal, então vamos iniciar o nosso estudo do óleo de soja. O óleo de soja, naturalmente, ele faz parte do conteúdo de química orgânica, uma vez que os óleos, tanto os vegetais quanto de origem animal, eles são produzidos primariamente através do átomo de carbono, ou seja, é um composto orgânico. Como nós já havíamos conversado, essa videoaula foi dividida em três momentos. Nessa primeira parte, nós vamos entender um pouquinho da estrutura e propriedades do óleo de soja. Só que antes de falarmos propriamente dito desses compostos, é necessário entender sobre o porquê do átomo de carbono. Por que ele é um átomo tão central na química orgânica e, já que ele está presente na estrutura do óleo de soja, é importante conhecermos esses aspectos para entender como que esse átomo reage, para entender quais são as propriedades que surgem através dos compostos orgânicos. Então, o átomo de carbono. O óleo de soja, por ser um composto orgânico, ele é formado estruturalmente pelo átomo de carbono. Como nós já sabemos, o átomo de carbono ele é um ametal, ele está lá na família 14, certo? Por ele ser um ametal e estar na família 14, é natural de se esperar que ele forme compostos covalentes, tá? De acordo com o diagrama de Linus Pauling, se nós formos distribuir os elétrons através do diagrama, nós vamos chegar que na camada de valência do átomo de carbono, nós temos 4 elétrons, respectivamente nos orbitais 2s2 e 2p2. Então, esses 4 elétrons constituem a camada de valência. De acordo com a regra do octeto, para que o carbono se torne eletronicamente estável, ele precisa copiar, atingir a configuração eletrônica de um gás nobre. Então, ele quer imitar a configuração eletrônica do neônio. Então, para que ele se torne eletronicamente estável, 8 menos 4 elétrons que tem na camada de valência dá 4. Então, ele precisa fazer 4 ligações covalentes. Uma característica das ligações químicas do átomo de carbono é que a própria ligação carbono-carbono, ela não só é possível, como também ela é muito estável, ela é uma interação bastante estabilizada. Por isso, além dessas 4 ligações que o carbono pode fazer, a própria ligação carbono-carbono é uma ligação bastante forte, que vai permitir com que esse átomo forme cadeias. Então, estruturas de átomos de carbono que são bastante grandes. Então aqui eu trago alguns exemplos de compostos orgânicos. Então a química orgânica, essa área dedicada a estudar os compostos formados pelo átomo de carbono. Lembrando que nem todos os compostos que apresentam o átomo de carbono é necessariamente um composto orgânico. Como exemplo, o gás dióxido de carbono, CO2. Apesar dele ter o átomo de carbono, ele é um composto inorgânico, tá? Mas, então, por via de regra, a química orgânica é essa área da química dedicada a estudar os compostos formados pelo átomo de carbono. Temos aqui a estrutura da propanona, que é popularmente conhecida como a acetona, aquele removedor de esmaltes. Então aqui nós já podemos observar que o átomo de carbono ele está fazendo cada átomo, 4 ligações químicas. A exemplo, esses 2 átomos aqui, eles estão ligados a um outro átomo de carbono e também a mais 3 átomos de hidrogênio, totalizando 4 ligações covalentes. E esse átomo central, ele estabelece uma ligação dupla com o átomo de oxigênio, nós chamamos esse grupamento aqui de carbonila, também se liga a outro átomo vizinho de carbono, totalizando também 4 ligações químicas. Aqui ao lado nós temos o composto etanol, ou álcool etílico, como também é conhecido. Como nós podemos observar, todos os carbonos que estão presentes aqui, os 2 carbonos, realizam 4 ligações químicas. Temos um grupamento aqui também, que é chamado de hidroxila, que caracteriza o grupo funcional álcool. Então é por isso que o etanol ele é um álcool. De acordo com
a regra do octeto também, nós sabemos que o átomo de oxigênio, para se estabilizar, para atingir o octeto, ele necessita de duas ligações químicas. Então é por isso que nós observamos aqui o oxigênio fazendo essas duas ligações. E aqui também ele estabelece essas duas ligações através de uma ligação dupla. Aqui eu tenho a carbonila e aqui eu tenho o grupamento chamado de hidroxila. Pessoal, os compostos orgânicos, como nós já vimos, apresentam essa tendência de formar longas cadeias de átomos de carbono. Então, para que a visualização das estruturas e também a sua representação não seja um exercício tão cansativo e maçante, é comum que nós representemos os átomos de carbono através dessa estrutura que aparece aqui abaixo. Então, cada vértice e também o final dessa estrutura representa um átomo de carbono saturado com hidrogênios. Então, por exemplo, eu sei que aqui tem um átomo de carbono, aqui tem um átomo de carbono, aqui tem um átomo de carbono. De modo análogo, tenho aqui um átomo de carbono e aqui um átomo de carbono. Como nós sabemos que o átomo de carbono ele geralmente aparece ligado também com átomos de hidrogênio, então se eu sei que aqui tem um átomo de carbono e aqui aparece uma ligação química, então se o carbono pode fazer 4 ligações, 4 menos 1 que ele já está fazendo, eu sei que aqui tem 3 hidrogênios. De modo análogo, aqui também tem 3 hidrogênios. Esse átomo de carbono aqui, ele já faz 2 ligações com o átomo de oxigênio e também 2 ligações com outro átomo de carbono. Então, 4 menos 4, 0, que eu não tenho nenhum hidrogênio. Se olharmos aqui, ó, esse átomo de carbono, ele está fazendo uma ligação com outro átomo de carbono que está aqui e também está se ligando ao átomo de oxigênio. Então, ele está fazendo 2 ligações covalentes. 4 que ele precisa, menos 2. Eu sei que aqui tem 2 átomos de hidrogênio, como nós podemos observar através dessa representação que não omite nenhum átomo. Os compostos orgânicos, pessoal, eles apresentam uma diversidade muito grande. Então, como nós havíamos visto anteriormente, o átomo de carbono ele apresenta essa versatilidade na hora de formar compostos. Então, é por isso que atualmente a maior parte dos compostos que nós conhecemos no nosso planeta e também no universo são compostos orgânicos. Então vejam, só esse átomo aqui, o átomo de carbono, ele é o centro da maioria dos compostos que nós conhecemos. Então, dada essa quantidade de compostos orgânicos possíveis, é interessante que esses compostos sejam agrupados de acordo com a sua semelhança. Só para a gente entender, no nosso mundo cotidiano, as coisas também são organizadas, na maioria das vezes, por sua semelhança. Por exemplo, vamos supor que você queira ir ao supermercado para comprar arroz. Então você entra no supermercado e você sabe em qual seção que você tem que ir. Na seção que vai ter arroz, feijão, farinha, sal, coisas semelhantes. Outra hipótese, você vai ao supermercado e quer comprar detergente. Então você vai direto para a seção que tem detergente, sabão em pó, água sanitária, também coisas que têm um grau de semelhança. Na química, os compostos que apresentam uma semelhança são agrupados em categorias chamadas de funções orgânicas. Então, sempre que eu tenho uma função orgânica, eu vou ter uma certa estrutura e essas estruturas elas vão ter propriedades físicas e químicas semelhantes e também reatividade semelhanças. Há diversas funções orgânicas possíveis. Aqui eu trouxe somente as funções que é quando o átomo de carbono interage com o átomo de oxigênio, tá? Então, note que em todas as estruturas eu tenho essa letrinha R. O R, ele não representa um átomo, tá? Se a gente procurar na tabela periódica, não tem lá o átomo R. Esse R está aqui para dizer para a gente que existe aqui uma cadeia de carbonos. Nós chamamos de radical. Então, esse R está indicando que para esse lado aqui, ó, eu tenho mais carbono ligado.
Então, como pode ser literalmente qualquer estrutura de átomos de carbono, eu não vou desenhar aqui o R para dizer que é uma estrutura orgânica genérica. Então, temos álcoois, ácidos carboxílicos, fenóis, éteres, ésteres. Cada um deles tem um arranjo com um átomo de oxigênio bem definido. Para o nosso estudo dos óleos, dos óleos orgânicos, vai ser interessante focarmos na função álcool. Então, a função álcool ela vai acontecer quando um átomo de carbono está ligado a um OH. Nós chamamos esse OH de hidroxila, tá? Então, quando um átomo de carbono está ligado a um OH, temos um álcool. Quando ocorre de um átomo de carbono estar ligado a um outro átomo de carbono que faz, ao mesmo tempo, uma ligação dupla com o oxigênio, que nós chamamos de carbonila, e uma ligação simples com o átomo de oxigênio, que também está ligado a um átomo de hidrogênio, temos os chamados ácidos carboxílicos. Quando um ácido carboxílico ele perde esse hidrogênio e o oxigênio fica com uma carga negativa, tá? Ele forma um ânion. Esse ânion pode atrair, né, um metal alcalino, como é o caso do sódio, do lítio, tá? Nós teremos aqui um sal orgânico. Também é importante no nosso estudo os ésteres. Então, o éster ele vai acontecer quando o hidrogênio do ácido carboxílico é substituído por uma outra cadeia de átomo de carbono. Notem que não necessariamente essas cadeias precisam ser iguais. Por isso que nós temos aqui um R e um R'. Então, dessa forma, nós observamos, né, que essa gama de compostos são agrupadas de acordo com as suas funções. E falando um pouquinho sobre a composição química do óleo de soja, de cara nós precisamos definir que o óleo de soja ele não é um único composto. Na verdade, ele é uma mistura de compostos orgânicos e compostos inorgânicos, alguns minerais. Só que a maior parte, tá, quase que toda a composição do óleo é formado por um grupo de moléculas que nós chamamos de triglicerídeos. Só que também não há um só tipo de triglicerídeo no óleo de soja, tá? Existem 5 tipos de triglicerídeos no óleo de soja. Os triglicerídeos, eles são ésteres, então lembra lá das funções orgânicas, são ésteres formadas por uma molécula de glicerol, ou como é chamado comercialmente, glicerina, e 3 moléculas de ácidos graxos. Mas espera aí, a gente não definiu o que é um ácido graxo, né? Pessoal, um ácido graxo, ele nada mais é do que um ácido carboxílico, só que essa cadeia de carbonos aqui, ela é uma cadeia bastante longa, muito grande, tá? Então nós chamamos elas de ácidos graxos. Então, e quais são esses ácidos graxos que compõem o óleo de soja? Então temos aqui com o maior percentual o chamado ácido linoleico. Ele vai ter ali praticamente de 51 a 57% da composição do óleo de soja. Temos também ômega 9, em menor proporção ácido palmítico, ácido linoleico e o ácido esteárico, com apenas de 2 a 4% na composição do óleo de soja. Pessoal, que vale ressaltar que esses compostos, como o caso do ácido linoleico, ácido oleico e ácido linoleico, eles são comumente chamados de ômegas. Então, respectivamente, ômega 6, ômega 9 e ômega 3. Na nomenclatura desses ácidos graxos, tá? Esse ômega, ele indica que a estrutura ela tem insaturação. Então, vamos lembrar, o que é insaturação? São as duplas ou triplas ligações, tá? Então, um composto insaturado orgânico é aquele que vai apresentar essas ligações múltiplas. Notem que no caso do ácido palmítico e no caso do ácido esteárico, nós temos somente ligações simples, ó. Então, os carbonos apresentam somente ligações simples.
Nesses compostos aqui que recebem a nomenclatura também de ômega, nós temos a presença de duplas ligações. Por que ômega 6, ômega 9 e ômega 3? Esse ômega, ele está dizendo para a gente a posição dessa dupla ligação. Então vejam, ó, ômega 6 é a contagem de 6 carbonos para a primeira ligação dupla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então no carbono 6 eu tenho a primeira ligação dupla. Ômega 9. No carbono 9 eu tenho a primeira ligação dupla, no caso a única desse composto. Ômega 3. No carbono de número 3 eu tenho a primeira ligação dupla desse composto. Lembrando que nesse caso a nomenclatura do carbono ela se inicia no sentido oposto aonde está o grupamento ácido carboxílico, tá? Então começo a contar a partir dessa extremidade e não dessa. Então, como nós já vimos, é muito mais conveniente nós representarmos a estrutura de um composto orgânico utilizando essa forma de representação. Notem que, como eu conheço, né, eu sei que o carbono faz 4 ligações químicas, eu sei que essa cadeia ela é completada, né, a valência do carbono, através de hidrogênios. Então eu sei que aqui tem um CH3, o CH2, CH2. Aqui, né, o carbono já faz 1, 2, 3 ligações. Eu sei que tem mais um hidrogênio aqui escondido. Então nos ajuda a enxergar a estrutura orgânica com um olhar mais simples, né? Eu entendo a complexidade da molécula usando uma forma de representação menos complexa, mais simples. Pessoal, então como nós já havíamos estabelecido, o que eu tenho no óleo de soja não é o ácido graxo livre. Então esse ácido graxo ele está combinado a uma molécula de glicerina, tá? A glicerina é o propanotriol, o nome científico dela, o nome mais adequado quimicamente falando, e através de uma reação de esterificação, na qual esse ácido carboxílico reage com o álcool, nós obtemos o triglicerídeo e moléculas de água. Então notem que o triglicerídeo ele é a junção de uma molécula de glicerina, ou glicerol, né, junto de 3 moléculas de ácido graxo. Então eu tenho aqui, se nós observarmos, né, nessa região está a molécula de glicerina e aqui está a porção proveniente que veio lá do meu ácido graxo, o ácido carboxílico. Então vale notar, pessoal, que a esterificação, essa reação química aqui que acontece, ela compõe o processo metabólico dessas plantas oleaginosas. Então faz parte de uma forma de armazenamento de energia, tá? Então esses ácidos graxos eles não se apresentam na forma livre. Na verdade até tem um pouquinho ali do ácido graxo na forma livre, só que isso ele é inconveniente, tá? Ele prejudica, quanto mais ácido livre eu tenho no composto, no óleo de soja, menor é a qualidade desse óleo. Então, por exemplo, né, vamos pegar o azeite de oliva, que também é um óleo, tá? O azeite de oliva, por ser um produto mais refinado, vocês já vão encontrar lá no rótulo bem destacado o índice de acidez, tá? Que vai ajudar a gente a classificar a qualidade daquele azeite. Então não é um processo desejado. Como ele não é um processo desejado industrialmente, ele pode acontecer no processo de refino do óleo de soja. Existem etapas que vão tratar, que vão eliminar esses ácidos graxos livres do óleo de soja. Então temos lá, por exemplo, o processo de degomagem, e a neutralização, que a neutralização nada mais é do que reagir esse ácido com uma base, transformar esse ácido já em um sabão, tá? Então o sabão, quando ele é produzido lá como intermediário do refino, ele é eliminado do óleo. Então assim a gente tem um óleo, tá, livre desse ácido que estava ali, desse ácido graxo livre que estava ali nesse composto. Pessoal, para a gente entender agora as propriedades do óleo de soja, agora funilando um pouquinho mais para a química orgânica, temos que resgatar um conceito
que é chamado de polaridade, tá? A polaridade ela vem acompanhada de um outro conceito que é a eletronegatividade. A eletronegatividade, ela mede a tendência que um átomo tem de atrair para si mesmo os elétrons quando esse átomo realiza uma ligação química. Nossa, parece difícil, né? Vamos entender o que é isso, então. Primeiro, temos que definir que a eletronegatividade é uma propriedade periódica. O que isso quer dizer? Que através da tabela periódica nós conseguimos entender as variações de eletronegatividade. Então vejam, ó, de baixo para cima a eletronegatividade aumenta e da esquerda para a direita a eletronegatividade também aumenta. Então quanto mais nessa região aqui o átomo tiver, quando ele for realizar uma ligação covalente, mais ele vai querer atrair para perto de si o par de elétron compartilhado. Então temos aqui uma escala que nos ajuda a definir isso, tá? Cada elemento químico vai ter um valor tabelado de eletronegatividade. Temos o átomo de flúor como sendo o átomo mais eletronegativo e o átomo de frâncio aqui como sendo o átomo menos eletronegativo. Então, para definirmos, entendermos como essa eletronegatividade vai influenciar na propriedade da matéria, temos que avaliar quando os átomos estão se ligando, tá? Então vejam, ó. Então vamos imaginar lá que dois átomos estabeleceram uma ligação química. Eu vou olhar para o primeiro átomo, buscar na tabela o valor da eletronegatividade, vou olhar para o outro átomo, na qual estão fazendo a ligação química, buscar na tabela o valor de eletronegatividade e fazer a diferença do maior valor pelo menor valor, tá? Esse resultado é a diferença de eletronegatividade. Se ele der um valor menor que 0,4, nós dizemos que essa ligação covalente ela é apolar, tá? Se essa diferença ela é maior ou igual a 0,4 e menor que 1,7, nós classificamos a ligação covalente como sendo polar. Se essa diferença for superior ou igual a 1,7, a ligação ela já é iônica. Nesse caso, pessoal, o átomo ele atraiu tanto esse par de elétrons que ele literalmente roubou para ele, tá? Formando ânions e cátions, tá? Então, o átomo que rouba forma um ânion, o átomo que perdeu está com a carga positiva e ele é chamado de cátion. Para entendermos um pouquinho dessa definição que é abstrata, tá? Vamos analisar aqui a molécula de água. Então, já é do nosso conhecimento que a água é formada através do átomo de oxigênio e do átomo de hidrogênio, na proporção de 2 hidrogênios para um átomo de oxigênio. Temos aqui a ligação covalente, tá? Estão compartilhando um par de elétrons aqui. A eletronegatividade do oxigênio, né, que é aquela característica tabelada lá, é 3,4. Do hidrogênio é 2,2. Quando eu calculo essa diferença do maior valor para o menor valor, eu obtenho o valor de 1,2. Então, lembrando daquela classificação, temos aqui uma ligação covalente polar. O que significa essa ligação covalente polar? Que os elétrons, pessoal, que estão aqui, eles não estão igualmente distribuídos, tá? Eles estão mais próximos do átomo de oxigênio. É isso que essa setinha aqui está dizendo para a gente, ó, que os elétrons estão sendo deslocados em sentido ao átomo de oxigênio. Como nós sabemos, os elétrons apresentam cargas negativas. Então, se essa carga negativa se aproxima do átomo de oxigênio, ele fica parcialmente negativo. Como consequência, os átomos de hidrogênio ficam parcialmente positivos. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é um cátion, isso aqui não é um ânion. São cargas parciais. Nos íons, nós temos cargas concretas, tá? Aqui são apenas cargas parciais, mas que vão definir muitas propriedades da matéria. Nós podemos representar isso aqui através do chamado MAP, tá?
O MAP ele faz uma varredura do potencial eletrostático dessa molécula. As regiões em vermelho, elas indicam uma carga parcialmente negativa. As regiões em azul, uma carga parcialmente positiva. Então esse contraste nesse gradiente de cores aqui está me dizendo que essa parte da molécula é mais negativa e essa parte da molécula ela é mais positiva. Então por que nós chamamos de polar? Porque aqui eu tenho polos, ó. Eu tenho o polo mais negativo e tenho o polo mais positivo. É por isso que tem o polar e o apolar. Vamos analisar agora a molécula de metano, tá? O metano é o composto orgânico mais simples que existe, formado através de um átomo de carbono, 4 átomos de hidrogênio. Quando eu olho os valores de eletronegatividade e calculo essa diferença, eu chego que a diferença de eletronegatividade é de apenas 0,3, ou seja, é uma ligação covalente apolar. Se eu olho, né, naquele mesmo mapa que olhamos aqui para a molécula de água, eu vejo que não há um gradiente de cores. Existe uma única cor, indicando que aqui eu não tenho polos, eu não tenho uma região da molécula que é mais positiva e outra que é mais negativa. Aqui a densidade eletrônica, tá? Ou seja, as cargas negativas e positivas estão igualmente distribuídas. É uma molécula apolar, não tem polos. No óleo de soja, então, lá nos triglicerídeos que compõem o óleo de soja, que eu tenho a representação, né, ó, da porção que foi obtida através do glicerol e aqui do ácido graxo. Essa parte da molécula aqui, pessoal, são ligações que têm uma diferença de eletronegatividade polar. Só que quando nós olhamos para o todo da molécula, a molécula ela é muito mais apolar do que polar, graças a essa cadeia bem grande de carbono que tem aqui. Por isso, tá, que nós classificamos as moléculas que compõem o óleo de soja como sendo apolares, né? Mesmo que eu tenha aqui uma fração de ligações polares, o todo da molécula, né, a porção apolar é tão grande que ela acaba definindo a característica geral desse composto, que é apolar. Tá? Então aqui eu tenho exemplo de um triglicerídeo de fórmula C57H98O6. Então, com base na nossa discussão, a água é polar e o óleo ele é apolar. E aqui entra uma regrinha bem interessante, que é a chamada regra dos semelhantes. Então, semelhante dissolve semelhantes. Polares dissolvem polares, apolares dissolvem apolares, e polar e apolar não se misturam. Portanto, água e óleo não se misturam. Então vejam aqui o exemplo. Ó. Água e etanol são exemplos de compostos polares. Então eles estão se misturando. Tem um sistema homogêneo. Azeite e óleo são compostos apolares. Então eles se misturam, tá? São miscíveis, ó. Eu tenho apenas uma fase, um sistema homogêneo, uma solução aqui. Se eu misturar, pessoal, água e azeite ou etanol e óleo, eu vou observar duas fases, ou seja, um sistema heterogêneo, eles não se misturam. Por quê? Porque semelhante dissolve semelhante. Aqui eu tenho semelhantes? Não. Água é polar, azeite é apolar. Eles não vão se misturar. Tem até essa charge aqui que nos ajuda a entender. Ó. Tem aqui um urso polar se afogando e ele diz: socorro, estou me dissolvendo. Aí o outro urso ele fala, né? Mas ursos são insolúveis. Aí o urso polar rebate: para você é fácil falar, você não é polar. Então só, né, descontrair um pouquinho e entendermos bem esse conceito de polaridade e apolaridade e a regra dos semelhantes.